Excelente dia a todos os ouvintes. Estamos aqui pela primeira vez na plataforma online a fim de apresentar o nosso primeiro podcast do trabalho de extensão, tendo como orientadora a professora Marusa Cruz Pinto Lima. Nossa dupla é formada por Luma Rochelle Silva Pinho e Matheus Emanuel Ferreira Belisário, ambos cursando o terceiro período de Direito na Universidade Centro Universitário Católico do Leste de Minas Gerais. Através desse podcast, vamos falar sobre as relações de consumo no tocante do Ministério Público e sanar dúvidas existentes a respeito. De imediato, venho agradecer pela atenção e disponibilidade de nossa orientadora, que foi de extrema importância para a realização do trabalho. E agradecer também Jonas Monteiro Júnior, promotor de justiça de Ipatinga, pela disponibilidade e pelos conhecimentos a nós passados através dessa entrevista. Nosso órgão pesquisado foi o Ministério Público de Minas Gerais, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. O órgão tem como função e é responsável perante o Judiciário pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, e será organizado nos Estados de acordo com as normas gerais dessa lei complementar, tendo como meio de acesso um site, e-mail, telefones e atendimento presencial. Apresentaremos agora a nossa entrevista realizada. Então, meu nome é Jonas Monteiro, promotor de justiça, atuando na comarca de Ipatinga, abrangente de três municípios da nossa região, mas atuar também em outras comarcas da nossa região. Eu sou promotor de justiça há quase 2 anos. Sou natural aqui de Ipatinga, né, do bairro Iguaçu, do Gama, mas vindo de 10 anos, deixou graça ali, 10 anos de fora, né, em Brasília, e tive a oportunidade de rodar cerca de 8, 9 órgãos públicos, né, fui da Polícia do Senado, fui servidor do Ministério Público Federal, fui servidor da Receita Federal, fui servidor da Prefeitura, fui servidor da Câmara de Ipatinga, enfim, rodei por vários órgãos, fui defensor público, né, fiz concurso de quase todas as áreas, né, aprovado para defensor, para juiz, promotor, e faço concurso há muitos anos, né, sou concurseiro. Eu também já trabalhei de solda, mecânica e tudo, pensar manual também. E vamos começar com as perguntas. Como o Ministério Público tem atuado para tornar o acesso à justiça mais efetivo? Bom, o Ministério Público é um dos órgãos que participam desse chamado acesso à justiça, né? É um conceito que é trabalhado já há muito tempo, mas está em voga, né? Um conceito trabalhado pela doutrina da Aliança, trabalhado por nós aqui, que é fazer chegar, né, a justiça, as leis, a aplicação do direito nas pessoas que não têm acesso, né? Naquelas pessoas que têm já um acesso facilitado, têm condições financeiras, isso é mais fácil, né? Elas mesmas podem ter condições de buscar, mas o grande desafio é para aqueles que estão alijados do sistema, né? Então, o Ministério Público tem dessas instituições, junto com a Defensoria, junto com outros, que tem esse papel de fazer a justiça chegar nas pessoas, né, que são suficientes. Isso é feito pela representação direta dos interesses dessas pessoas, ou é feito também por atuações coletivas, né, que impactam muitas pessoas ao mesmo tempo, e também é feito por uma atuação extrajudicial, né, quando você não chega a ajuizar uma demanda, mas atua diretamente para que uma injusto e ilegal seja corrigido. Então, dessas 3 maneiras, nós atuamos para que faça o acesso à justiça chegue, né, representando uma pessoa no processo, assim, atuando em favor de uma pessoa, na verdade, ou atuando de forma coletiva, impactando uma série de pessoas, ou que atua mais falada e mais efetiva, atuando sem que exista necessidade de um processo e notificando diretamente os envolvidos, né, para fazer uma conciliação ou para alertar aquela empresa, aquele ente de que aquele ato está contrário ao direito, e diante da atuação de um órgão estatal, do Ministério Público, aquilo ali se resolve sem necessidade de ajuizar uma ação, que é uma coisa muito morosa, muito burocrática, muito cara. Então nós somos mais efetivos atuando assim de forma direta, e com isso a gente consegue, né, atingir mais pessoas. A mesmo vale para outros órgãos como a Defensoria, né, nessa mesma linha que tem seguido. Beleza? Tá. Qual é o papel do Ministério Público na defesa do consumidor?
Tá. O papel do Ministério Público de Defesa do Consumidor é atuar assim, buscando os interesses transindividuais, os interesses coletivos, no sentido estrito, ou seja, buscar o interesse da coletividade. Primeiro, especialmente, preocupar-se com a segurança dos produtos que são colocados em circulação, né? Em segundo plano, também com aspectos como o meio ambiente, né, como esse danos mais abstratos. Ainda também sobre aspectos que aquele produto ele gera uma imagem, por exemplo, para uma discriminação, que isso não pode acontecer. Se aquele produto, por exemplo, ele causa uma influência indevida para criança e adolescente, né? Então teve uma atuação do Ministério Público, por exemplo, em relação a oferta de publicidade para crianças de comidas, de alimentos que são fast food, que são alimentos que têm uma capacidade de viciar, de causar algum malefício à saúde. Então, se nós estamos tratando de criança, há uma restrição à publicidade. Se a pessoa adulta ela tem condição de receber uma publicidade e avaliar se precisa ou não. Já a criança não. Se você disser que ela precisa, ela vai entender que ela precisa, e isso pode ser usado de forma abusiva, né? Então nós atuamos lidando a propaganda enganosa, a propaganda falsa, a propaganda abusiva, que é aquela viola a moral, viola os interesses das pessoas vulneráveis, né? Por exemplo, viola o interesse do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente. O Ministério Público atua, então, protegendo quaisquer desses grupos chamados de vulneráveis, né? Por exemplo, algo até muito comum da nossa realidade, mas se fala, e as coisas vão mudando com o tempo, mas era comum ter publicidades que, de certa forma, ali causavam um constrangimento à imagem geral da mulher, né? Então, utilizando tributo físico da mulher, e, nesse sentido, essas propagandas eram comuns. Na minha época, a gente sempre cresceu tendo contato. Com o passar do tempo, né, foi se consolidando na sociedade que isso era ofensivo, né? Ou seja, não tinha um defeito na cerveja, mas a propaganda era feita de uma forma que acabava denegrindo, né, de forma indireta, a imagem da mulher na sociedade. Então, isso passou a ser coibido, né, não só pelo Ministério Público, por outros órgãos, né? Então, não basta. Então, assim, né, essa atuação ela perpassa, né? Ela está preocupada com a imagem, né, com a coletividade, com a forma como aquela publicidade vai gerar um impacto, não só também se é publicidade falsa, né? Ainda, né? Então, a preocupação também, afora isso, básica, é a segurança, né, dos produtos, né? Muitas vezes pro fornecedor ele vai ser interessante colocar um produto no mercado, e depois que ele visualiza que aquilo ali tem um risco, ele nem sempre para ele vai ser interessante tirar do mercado. Então, se ele descobre que um carro tem um problema, que pode dar em 5 veículos a cada 100 mil, ele pode raciocinar que, bom, se essas 5 morrerem, eu pago. É melhor do que eu avisar para todo mundo. Mas isso vai custar 5 vidas, pelo mínimo, né? Então, para que isso não vale a pena, né, para que o fornecedor cumpra esse dever de tirar da circulação, né, os produtos, a Ministério Público tem o dever de atuar reprimindo, né, de forma civil e criminal, para evitar com que essa empresa, né, se acontecer de ela não tirar, que existam sanções pesadas para ela, né, para que não vale a pena economicamente ela manter um produto que tira a vida de uma pessoa para depois ela pagar uma indenização que vai valer a pena no final, né? Tem um caso muito famoso assim, nos Estados Unidos mais antigo que ocorreu dessa maneira. Então, e por fim, essas lesões ao consumidor que ocorrem de uma maneira mais geral, né, que é o interesse social, que é, por exemplo, você retirar de um produto que tem uma quantidade de 1 litro, 1 quilo, você retirar 100, 200 gramas. Então, imagina se cada consumidor tivesse que entrar na justiça para reclamar que o produto dele estava... Primeiro que ele não ia perceber. Segundo que nos raros casos que ele percebesse, não vale para você acessar, entrar na justiça para reclamar que 200 gramas de um produto seu não vieram, né? Então, para isso, precisa de um ente que atue de forma coletiva, né, nos direitos em favor dos direitos dos consumidores. Então, essas são as atuações do Ministério Público. Ou seja, não é visando o interesse da pessoa X que comprei um produto estragado e vou reclamar no MP, né? Se um produto foi um defeito específico. Então, isso aí vai ficar a cargo de uma representação individual da pessoa, mesmo da defensoria, de advocacia. Mas se for um problema de caráter coletivo, que vai incidir numa coletividade, ou não é nem um defeito no produto, mas é algo que vai gerar um dano na sociedade, né, a imagem de algum grupo vulnerável,
então nós aí poderemos atuar. Tá? Lembrando que o consumidor é um conceito muito amplo no Brasil, consumidor e fornecedor. Né? Fornecedor é qualquer ele coloca produtos em circulação, não precisa ser pago, né? Não precisa ser algo que tenha uma remuneração direta, e até mesmo os órgãos públicos que tenham um pagamento direto, eles funcionam como eles estão sujeitos ao consumidor. Por exemplo, né, as passagens de ônibus, né, você é um consumidor, toda pessoa é consumidor daquele serviço do transporte público, ele paga, né, uma tarifa acerca daquele serviço, tá bom? O Ministério Público tem algum tipo de limite na defesa do consumidor? Sim, como a resposta um pouco anterior, acho que aborda um pouco isso. Nós não atuamos em favor de pessoas, em regra, de pessoas específicas, a não ser pessoas vulneráveis, né? Idosos, com criança e adolescente, pessoa com deficiência. Mas nós não atuamos, né, na defesa de um interesse específico, individual e chamado de disponível. Ou seja, a pessoa teve um prejuízo financeiro e foi isso. Ela comprou um carro, aquele carro não era tão bom como ela esperava. Então ela tem direito de reclamar? Tem. Mas o Ministério Público não é o órgão adequado para ela reclamar daquele prejuízo, que foi um prejuízo apenas financeiro. É preciso que tenha um interesse da coletividade por trás para o Ministério Público atuar. Então, o limite é o interesse que seja meramente individual e meramente econômico. Né? Agora, quando nós estamos diante de um indivíduo, mas é um indivíduo vulnerável, aí nós poderemos atuar. Né? Uma criança, adolescente, um idoso, qualquer grupo que seja um grupo, a chamada minoria. Né? Quando a gente fala minoria, são pessoas aquelas alijadas do sistema, mas não necessariamente que são poucas pessoas, mas pessoas que não estão no espaço ali de algum tipo de vulnerabilidade da sociedade ou dificuldade de acesso. Basicamente, você já respondeu a sexta pergunta, né? Que o CMP atua em qualquer defesa de qualquer direito, né? Isso, porque é a sétima, né? Ou a sexta. O que é esse termo? Direito individual homogêneo, né? É um termo técnico difícil mas para quem é da área de direito é necessário que vocês, né, tenham contato. Sim. O direito individual homogêneo é um direito que toca a muitas pessoas, tá? Mas é um interesse sempre que dá para individualizar, e é um interesse patrimonial, né, de regra, né? Ele não há uma, portanto, assim, o Ministério Público ele não pode, se há um grupo, essas pessoas têm que se organizar, né, e buscar contratar uma advocacia que possa representar todos eles, né, ou possa acionar a defensoria, ou possa acionar uma associação. Só porque atingiu muitas pessoas não é uma atuação do Ministério Público. Agora, pode passar a ser se for o interesse social, né, que é um conceito assim, que é um conceito fluido, mas é um interesse que a sociedade entendeu, via, né, controle do Ministério Público, Poder Judiciário, entende que é importante defender aquilo, mesmo sendo só para uma parte das pessoas, né? E às vezes é a lei mesmo que elenca que o Ministério Público vai atuar nesses casos, né? Ou é uma atuação que isso é vislumbrado pelo promotor de justiça e está sujeito ao controle do Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, recentemente entendeu-se que o DPVAT do Ministério Público atua, né? Aquele seguro obrigatório para o interesse social, em que ele funcione adequadamente, mesmo que aquela só tenha um número certo de beneficiários, né? Direitos previdenciários, né, de pessoas que tenham benefícios negados, né? Embora essas pessoas vão beneficiar um grupo determinado de pessoas, ou determinável, mas o entendimento foi que tem um interesse social, então sempre que existe um interesse da sociedade por trás, né? E não simplesmente o interesse daquelas pessoas, né? Diferente, por exemplo, de grupo de pessoas que compraram um consórcio de um carro. E aí a jurisprudência já entendeu que não, essas pessoas têm que se organizar ali e contratar uma defesa para elas. Não é o Ministério Público que vai tomar o papel da advocacia, não vai deixar nenhum espaço para a advocacia privada, né? O Ministério Público vai atuar naquelas situações em que a coletividade, né, tem um interesse naquilo ali, existe um interesse público mesmo, que aquilo ali tenha um resultado de determinada maneira. Certo. Por fim agora, eu acho que é importante te ressaltar essa última pergunta, que é o que é o Fundo Estatal de Proteção de Defesa do Consumidor e qual é a funcionalidade e a aplicabilidade dele? É o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso. Determinadas lesões, às vezes nós temos uma situação em que houve uma lesão a um grupo de pessoas, mas essas pessoas não estão identificadas, mas ela pode ser identificada, né? As pessoas foram lesionadas e o que acontece?
A lei tem um instrumento que é copiado do direito americano que chama Fluid Recovery, que é um fundo que no Ministério Público ele não tem. Se for esperar identificar todo mundo, não vai, a ação nunca iria para frente. Então, o Ministério Público processa, verifica que tem um ilícito e ajuiza uma ação e consegue um resultado, né, com reconhecer aquele ato ilícito. A partir dali vai ter uma divulgação institucional, todas as pessoas lesadas vão poder recorrer e se apresentar como uma pessoa que foi lesada naquela situação. E vai ter direito a um ressarcimento, uma indenização, né? Então, só que tem situações em que ou essas pessoas não vão atrás dos seus direitos, ou era uma lesão mesmo que não atinge a coletividade, uma poluição no ar, né? Recentemente a Cenibra, né, teve um acidente há um tempo atrás, poluiu o ar da nossa região. Então, quem foi lesado pela poluição no ar? Tem pessoas, todo mundo, é a coletividade, né? Se polui um rio, tudo bem, pode ter pescadores ali que foram lesados de forma mais direta, mas todo mundo foi lesado pela poluição de um rio. Matou uma área de forma ilegal, um animal entrou em extinção aqui, né? Não teve alguém, mas teve a coletividade nossa, né? Então, quando a gente atua em favor desses chamados direitos difusos, no sentido de que eles atuam, são direitos da sociedade como um todo, né? É direito de quem que um animal não seja extinto? É de toda a sociedade, das gerações futuras, de todo mundo, todos nós, não é de um grupo, né? Então, quando atinge esses direitos difusos, isso vai para um fundo, que esse fundo é destinado, tem um conselho do qual participa a sociedade, participa o Ministério Público, para a reparação daqueles interesses. Então, por exemplo, houve um desmatamento de uma área, às vezes não tem como mais recuperar aquela área, não tem jeito, né? Às vezes criou-se um bairro lá em cima, ou criou-se não tem viabilidade de recuperar. Então, vai utilizar-se, a empresa vai pagar, né? Se não for possível recompor, vai pagar um valor e aquilo ali vai ser utilizado para recompor uma outra área, né? Ou seja, uma outra área na mesma bacia hidrográfica. Então, vai ser utilizado para interesses aqui. Vamos supor uma propaganda que atingia a imagem da criança ou assim, era discriminatória com as mulheres. Então, o que vai acontecer? Não atingiu uma mulher XYZ, atingiu todo aquele grupo. Então, vai ser utilizado aquele dinheiro em campanhas de promoção da igualdade com a mulher, né? Então, esse fundo existe para receber valores de lesões da sociedade e para possibilitar uma reparação. Certo? Então tá, Jonathan, muito obrigada, tá? Obrigado. E assim termina o nosso podcast, com a entrevista do promotor de justiça Jonas Monteiro. Agradecemos a sua atenção e tenha um ótimo dia. Grato.